Bora agora falar sobre os óxidos, né? Para mim, eu acho que essa é a função mais fácil de você conseguir identificar, porque o conceito dela é muito simples, tá? E isso te ajuda muito, porque já que as outras funções inorgânicas têm muitos detalhes, essa aqui vai ficar mais fácil para ti. Vê só, o que é um óxido? É todo composto binário, ou seja, o fato de um composto ser binário quer dizer que ele é formado por apenas dois elementos, como eu coloquei aí para você. E um desses elementos obrigatoriamente precisa ser o oxigênio e o outro tem que ser alguém menos eletronegativo do que ele. Então, um óxido sempre vai ser formado pela combinação de oxigênio com outro elemento, e esse outro elemento tem que ser alguém menos eletronegativo do que ele. Beleza? Eu não vou falar de exemplos porque a gente vai direto para essa questão aqui. Questão número 8. Diz o seguinte: para ser considerado um óxido, o elemento ligado ao átomo de oxigênio não pode ser mais eletronegativo do que este. São apresentadas algumas fórmulas de possíveis óxidos, sendo que uma delas está incorreta. Assinale-a. De novo, oxigênio combinado com alguém que seja menos eletronegativo do que ele. Aí pensa comigo. Você lá na aula de tabela periódica decorou uma sequência de elementos em relação à eletronegatividade que eu disse que era importante que você tivesse ela na cabeça. E a sequência foi a seguinte. Tá aqui, ó. Os elementos do mais eletronegativo para o menos eletronegativo. Aí me diga, qual é o único elemento na tabela periódica que é mais eletronegativo do que o oxigênio? O flúor. Ou seja, o oxigênio se combinando com qualquer elemento da tabela periódica que não o flúor dá origem ao óxido. Logo, oxigênio com fósforo é um óxido. Cloro com oxigênio é um óxido. Flúor com oxigênio não é um óxido. Então, isso aqui é a resposta para a gente, porque o oxigênio precisa ser o elemento mais eletronegativo, tá? Então, o único que não segue essa regrinha aí é o caso do flúor com oxigênio. Por isso, questão 8, a resposta aí, letra C, beleza? Aí vê, a gente pode classificar os óxidos de acordo com o comportamento deles, também em ácidos, básicos e neutros, mas a gente vai acrescentar um aí também que é a categoria dos anfóteros. Vê como é que vai funcionar. Quando é que eu digo que um óxido ele é ácido? Quando ele tiver uma combinação de oxigênio com ametais. Ah, Micael, é sempre assim, sempre que tiver oxigênio combinado com ametal, ele vai ser ácido? Não necessariamente porque tem algumas exceções, mas a tendência é essa, tá? E aí você tem exemplos aqui, ó. CO2, né, que é muito famoso. Você tem SO2, SO3, P2O5, Cl2O6, NO2, N2O4. Todos eles são classificados como óxidos ácidos e todos eles têm oxigênio ligado a um metal. E por que eles recebem esse nome? Por conta de uma coisa muito importante. Sempre que esses óxidos reagirem com a água, a ideia é que essa molécula de água se incorpore na molécula. E aí eles passam a dar origem a ácidos. Então, vê, era CO2, estava um gás na atmosfera, mas aí esse gás entrou em contato com a água, e isso dá origem ao ácido carbônico. É por isso que a chuva ela é naturalmente ácida, porque na atmosfera você tem CO2. Então, quando a água da chuva cai, incorpora essas moléculas de gás oxigênio e se transforma em gás carbônico. Outra coisa pode acontecer com o nosso amiguinho aqui, SO3. O SO3 é um óxido ácido, está ali na forma gasosa, ele também pode reagir com a água. E no momento que isso acontece, ele dá origem ao H2SO4, que é o ácido sulfúrico, deixando a chuva da a água da chuva, na verdade, né, ainda mais ácida, beleza? E veja a ideia. Já que esses óxidos, na presença de água, dão origem a ácidos, esses óxidos podem ser utilizados numa reação com base. E aí ele vai funcionar como se fosse um ácido mesmo. Então, ó, um óxido ácido na presença de uma base vai formar o quê? Sal e água, tá? Então, sempre que você ver um óxido ácido na reação, entenda, ele vai reagir funcionando como se fosse um ácido. Então, ácido com a base vai dar origem a sal e água, beleza? Aqui a ideia não é você lembrar dos exemplos, é você pensar no conceito, certo? A mesma ideia para cá. Quando é que você diz que os óxidos são básicos? Essencialmente, quando você tiver o oxigênio agora combinado com metal, principalmente metais representativos, tá? Sódio, magnésio, potássio, cálcio. Os principais exemplos que aparecem para a gente são esses três aqui. O óxido de potássio dificilmente aparece. Mas a ideia é essa. Oxigênio ligado com metal, ele vai ter um comportamento básico. E por que isso?
Mesmo princípio. No momento que esse óxido entrar em contato com a água, ele vai formar uma base. Então, óxido com sódio formou hidróxido de sódio. Óxido com cálcio formou hidróxido de cálcio. Então, os óxidos básicos, na presença de água, dão origem a bases. E, já que eles funcionam como bases, eles podem reagir com ácidos. Então, toda vez que um óxido básico for reagir com um ácido, a reação é aquela reação que vai dar origem a um sal e água, tá? Então, o que acontece? Às vezes você tem um problema ambiental. Você teve um derramamento de ácido em algum lugar. Talvez não seja legal você usar uma base, por alguns problemas. Então, ao invés de usar uma base, ou você pode usar um sal básico, ou você pode usar um óxido básico, que eles vão cumprir o mesmo papel, neutralizar aquele ácido, tá? Então, guarda isso, porque às vezes as questões, elas colocam para vocês situações onde vai ser necessário que você pense sobre essas substituições e usando essas substâncias que não são diretamente ácidas e nem são diretamente bases, mas que podem ter esse comportamento, tá? E aí, as outras duas classificações, é essas sim que você decora, porque aí, como são exceções daquelas outras, fica mais fácil de você lembrar. O que é um óxido neutro? Veja, o óxido neutro é uma substância que não reage com a água, não reage com ácido e não reage com base. Ou seja, ele não tem nenhum desses comportamentos. São três: CO, NO e N2O. São classificados como ácidos neutros ou como óxidos neutros, porque não reagem com ácidos, nem bases, nem com a água. Você só tem esses três exemplos, tá? Percebe que eles são combinação de oxigênio com a metal, mas não são óxidos ácidos, tá? Então, CO, NO e N2O. E um outro tipo que aparece, que não é tão comum, mas que pode ser cobrado de você, são os óxidos anfóteros. Quando é que você tem um óxido anfótero? Quando ele tiver o seu comportamento duplo, e depende de com quem ele vai interagir. Um óxido anfótero, ele pode funcionar como um óxido ácido, ou ele pode funcionar como um óxido básico. Tudo depende do ambiente. Então, por exemplo, pensei aqui nesse óxido com zinco, ZNO. Eu fiz uma reação dele com HCl. Aí você sabe, HCl é ácido. Se o HCl é ácido, então o óxido de zinco vai funcionar como uma base, como um óxido básico. E aí vai dar origem ao quê? Sal e água. Já esse mesmo óxido, na presença do hidróxido de sódio, é uma substância básica. Então, este óxido vai funcionar como se fosse um ácido. E aí você vai ter a reação ácido-base, formando o quê? Sal e água. Tá? Aqui, você tem essencialmente a combinação de oxigênio com metais de transição. E o exemplo mais, assim, importante para você lembrar é esse. O óxido com alumínio. Ele é um óxido anfótero importantíssimo, tá? Não esquece dele, por favor. Aí, bora lá brincar com algumas questões, né? A questão 6 diz o seguinte: segundo notícia veiculada na imprensa, uma empresa de mineração que explorou amianto no sudoeste baiano foi condenada pela Justiça Federal a pagar uma multa de 500 milhões por danos morais coletivos, valor que deverá ser utilizado para o tratamento de pessoas que adoeceram após serem expostas de forma prolongada ao mineral. A exposição à fibra ou à poeira de amianto, material não combustível constituído por dióxido de silício, óxido de magnésio e óxido de alumínio, entre outras substâncias químicas, que foi utilizada durante muito tempo na construção civil, na produção de telhas e de tanques para armazenar água, pode causar câncer de pulmão e outras doenças que demoram até 30 anos para se manifestar. Considerando-se as informações e as propriedades das substâncias químicas mencionadas no texto, é correto afirmar: letra A. A velocidade de difusão das partículas de amianto no ar atmosférico independe do valor da massa do material particulado. Difusão é espalhamento. Então, ele está falando que, tipo assim, a velocidade com as quais as substâncias se espalham no ar não depende da massa deles. Só que, na verdade, depende. Por quê? Quanto mais pesadas as partículas forem, mais difícil vai ser para elas se espalharem no ar. Então, partículas pesadas demoram para se espalhar. Por isso, a letra A está errada. Letra B. O óxido de magnésio é um composto químico obtido pela transferência de elétrons do oxigênio para o magnésio. Veja, óxido de magnésio está aqui. Você tem a combinação do magnésio, que é um metal, com o oxigênio, que é um ametal.
Metal com a metal, ligação iônica, onde o metal cede seu elétron para o ametal. Então, na verdade, não é o oxigênio que transferiu elétrons para o magnésio, foi o magnésio que transferiu seus elétrons para o oxigênio. Por isso, a letra B está errada. Letra C. O óxido de alumínio, em contato com a água presente na atmosfera, reage com a produção de uma base forte que afeta as vias respiratórias. Lembra que eu falei para você lembrar sempre do óxido de alumínio, né? Porque ele é um óxido anfótero. Já que óxidos anfóteros podem funcionar como ácido ou como base, elas são substâncias que não reagem com água. Por quê? Porque já que ele vai reagir com a água, ele deveria se transformar em um ácido ou em uma base, mas ele não tem como fazer isso. Então, óxidos anfóteros não reagem com a água, por isso a letra C está errada, porque diz que em contato com a água ele vai se transformar numa base. Esqueça isso. Sobra para a gente letra D. A limpeza de fibras de amianto com ácido clorídrico leva à formação de cloreto de magnésio, sal representado pela fórmula MgCl2. Óxido de magnésio, está aqui, ó. Você tem ácido clorídrico reagindo com óxido de magnésio. Lembra, se é um ácido, na presença de um óxido básico, vai ser uma reação que vai gerar sal e água. E como é que a gente faz a reação? É simples, ó. O óxido de magnésio, na presença de água, ele vai formar a base de magnésio. E você lembra qual ela é? MgOH2. O que é que você faz, então? Pega agora, faz uma reação do ácido clorídrico com o hidróxido de magnésio. Então, ó, eu vou apagar o MgO aqui e vou deixar MgOH2. Aí, vê, como é que a gente faz? Pega da base tudo que não é hidroxila, ou seja, só o magnésio de carga mais 2. Pega do ácido tudo que não é hidrogênio, ou seja, o cloro de carga menos 1. Como as cargas são diferentes, a gente vai fazer aquele processo, né, de inversão. Então, o sal formado vai ter um magnésio e vai ter 2 cloros. Então, a fórmula que vai acontecer ali é MgCl2. Tá? Então, essa aí é uma alternativa que está correta. Beleza? Aí, sobre a nomenclatura deles. Pode ser fácil, pode ser difícil. Depende de qual óxido você está falando. Sempre que você fala de óxidos ácidos ou óxidos neutros, você tem a combinação de oxigênio com ametal. Então, eles são chamados de óxidos moleculares, porque a ligação ali é uma ligação covalente, certo? E aí, para dar nome para eles, a gente vai contando quantos oxigênios e quanto do outro elemento está aparecendo, usando alguns prefixos. Se só aparece um, é mono. Se aparece dois, é di. Se aparece três, é tri. Então, por exemplo, o CO2 se chama dióxido de carbono, porque você tem 2 oxigênios aparecendo ali. O correto mesmo seria dióxido de monocarbono, porque só tem um. Mas esse mono a gente dá uma suprimida, tá? Outro exemplo, SO2. Você tem 2 oxigênios, então dióxido de monoenxofre, tira o mono. SO3, trióxido de monoenxofre, tira o mono de novo. P2O5. Como tem 5 oxigênios, você tem um pentóxido de, e como tem 2 fósforos, difósforo. Então, P2O5, pentóxido de difósforo. N2O, como só tem um oxigênio, monóxido. O do oxigênio a gente não tira, tá? Então, monóxido de dinitrogênio, porque tem 2. Então, o nome desses óxidos, ele diz para você qual é a quantidade de cada elemento que está aparecendo. Já quando você fala sobre óxidos iônicos, ou seja, aqueles que você tem oxigênio ligado com um metal, o nome, você diz óxido de e o nome do metal. Então, nesse caso, óxido de sódio, óxido de alumínio, óxido de magnésio. O problema é quando você tem metais de transição, porque as cargas deles vão variar. E aí você precisa dizer, né, quais são as cargas desses metais. E alguns nem são de transição, mas são tão grandes que a carga varia também, como é o caso do chumbo. Então, tu vê, no óxido, a carga do oxigênio vale menos 2. Isso vai te ajudar, tá? Aí, ó, como tem 2 oxigênios, a carga total aqui é menos 4. Então, para essa soma aí zerar, o chumbo tem que valer carga mais 4. Mais 4 menos 4, zerou. O composto está formado, está de boa. Então, esse seria o óxido de chumbo, 4. Aqui, a carga do oxigênio é menos 2 e só tem 1.
Então, o chumbo para zerar tem que ser mais 2. Então, esse é o chumbo aí com essa carga. Logo, o composto é chamado de óxido de chumbo 2. E no caso do ferro, aí vê, cada oxigênio vale menos 2. Como você tem 3 oxigênios, dá menos 6. Para a soma zerar, então, o ferro tem que valer mais 6. Só que você tem quantos ferros? 2, né? Se os dois ferros juntos formam uma carga mais 6, isso significa dizer que cada ferro tem carga mais 3. Então, esse é o óxido de ferro 3. Beleza? E a última coisa para falar para vocês a respeito da teoria dos óxidos fala sobre peróxidos. Peróxidos são um tipo específico de óxido onde a carga do oxigênio ela não vale menos 2, ela vale menos 1. Por conta disso, são espécies extremamente instáveis. Gostam muito de sofrer decomposição. E aí eu tenho 3 exemplos para você. O peróxido de hidrogênio, o peróxido de potássio e o peróxido de sódio. E desses, o mais importante para você é esse aqui, porque ele recebe outro nome. H2O2 é chamada de água oxigenada. E por que ela recebe esse nome? Porque ela tem oxigênio a mais, tá? A água oxigenada, por ser um peróxido e ser muito instável, ela gosta de se decompor. E ela se decompõe em quem? Em água e em gás oxigênio. Eu vou botar aqui, meio gás oxigênio. Então, sempre que você tem água oxigenada, naturalmente ela vai se decompondo para produzir água e gás oxigênio. É por isso que ela é usada nas feridinhas, né? Porque você libera oxigênio e pode matar alguns micro-organismos que são anaeróbicos dentro ali daquela ferida que você teve, tá? E aí, bora para a questão 9, que é a última desse bloco. Diz assim: as causas da poluição atmosférica. Nos grandes centros urbanos e industriais, tornam-se frequentes os dias em que a poluição atinge níveis críticos. Os escapamentos dos veículos automotores emitem gases como monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrogênio e dióxido de enxofre e os hidrocarbonetos, que são compostos orgânicos, então você ainda não ouviu falar deles. As fábricas de papel e cimento, indústrias químicas, refinarias e as siderúrgicas emitem óxidos sulfúricos, óxidos de nitrogênio, enxofre, partículas metálicas como chumbo, níquel e zinco, e substâncias usadas na fabricação de inseticidas. Produtos como os aerossóis, espumas plásticas, alguns tipos de extintores de incêndio, materiais de isolamento de construção, buzinas de barco, espumas para embalagem de alimentos, entre vários outros, liberam clorofluorcarbonos. Todos esses poluentes são resultantes das atividades humanas e são lançados na atmosfera. A maioria das questões que envolvem óxidos são questões que vão falar sobre química ambiental, vão falar sobre problemas que são gerados por esses óxidos. E aí você vai pensando, CO2, tem alguma coisa a ver com ele? Tem. Efeito estufa. Quando você pensa no CO, tem alguma coisa a ver com ele? Tem. É o gás liberado pelo escapamento dos carros, quando a combustão do motor não é feita em alta quantidade de oxigênio, causa asfixia. SO2, SO3, NO2 geram ácidos na água da chuva, deixando a chuva muito ácida. Então, essencialmente, problemas com óxidos têm a ver com problemas ambientais. Por isso que é importante que você leia no final do material a parte que descreve o comportamento dos óxidos, onde eles aparecem, porque isso vai sempre ser cobrado para você, tá? Aí, sobre os gases citados no texto, é pertinente inferir que, letra A, o CO é o principal poluente causador do efeito estufa e da chuva ácida natural? Não, pelo amor de Deus, não confunde. Não é o CO, é o CO2, é o dióxido de carbono. Letra B. O CO2 é tóxico para os seres humanos porque se liga à hemoglobina, impedindo-a de transportar o oxigênio para as células do corpo. Quem é tóxico para a gente porque se liga na hemoglobina não é o CO2, é o CO, monóxido de carbono. Pequenas quantidades dele já faz com que você possa ter asfixia e morrer, tá? Letra C. O SO2, em contato com a umidade do ar, provoca chuva alcalina. Chuva alcalina na chuva básica. Só que pense, o SO2, ele é um óxido ácido. Por quê? Porque na presença da água, seja ela da chuva ou não, ele vai dar origem a um ácido. Então a chuva ela vai ficar ácida e não alcalina. Letra D. O NO é classificado como óxido básico porque ao reagir com a água forma o hidróxido de nitrogênio. Gente, só existe óxido básico, oxigênio ligado com metal, oxigênio ligado com nitrogênio. Ou ele seria ácido ou ele seria neutro. Mas como eu estou falando sobre o NO, NO é um óxido neutro, não reage com água, não reage com ácidos, não reage com bases. E aí por isso está errada. Sobra para a gente letra E, né?
Os gases CO e NO são óxidos neutros. E os gases CO2 e SO2 são óxidos ácidos. Exatamente. Por quê? Porque são classificados, ou porque na presença de água, eles dão origem a ácidos. Beleza? Essa aí era a última questão desse bloco. A gente encerra aqui, então, a nossa aula de sais e óxidos. E acabamos também as funções inorgânicas. Daqui para frente é só reação química e coisa boa. Então, é isso. Beijos e abraços e até o nosso próximo módulo. Tchau!